Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais uma aula de Educação Física Online. Turmas, primeiros anos técnico em alimentos. Essa aula a gente vai prosseguir com o nosso conteúdo a respeito do futebol de campo. Na aula anterior, eu deixei alguns slides para vocês e uma atividade para vocês responderem a respeito dos fundamentos do futebol de campo. Certo? Dentre eles aí tinha o chute, o passe, o drible, condução de bola, domínio, a finta, né? E o cabeceio. Quem teve a oportunidade aí de ver os slides e assistir os vídeos que estavam nos slides, conseguiu entender aí basicamente como que funciona cada fundamento. Lembrando que os fundamentos, eles são necessários para você ter uma boa prática do esporte. Então, se você domina bem, consegue ter um domínio legal do passe, por exemplo, você consegue jogar o futebol de certa forma bem. Se você tem um domínio aí, se você domina a técnica do chute, você vai estar melhor ainda na prática. Se você consegue ter um domínio do fundamento recepção ou do próprio domínio do futebol, da bola de futebol, você vai melhorar ainda mais a sua forma de jogar. Né? Então, quanto mais fundamentos você aprende, quanto mais fundamentos você domina, mais facilidade você vai ter de jogar. Certo? Então, é assim que funcionam os fundamentos do futebol, assim como os outros fundamentos dos outros esportes também. Tá? Então, os fundamentos servem para isso, para vocês melhorarem a prática do esporte. Professor, não sei chutar bola. Então, quanto mais treino, quanto mais exercícios de chute você faz, a tendência é que você melhore essa técnica. Né? Então, cada fundamento tem a sua particularidade. Né? Por isso que servem os treinamentos dos esportes. Não é simplesmente se eu estiver dando um treinamento, eu não posso simplesmente colocar os alunos para poder jogar, porque muitos deles não sabem nem chutar uma bola, não sabem passar uma bola, não sabem dominar uma bola, parar ela. Né? Então, os exercícios servem para isso. E nada melhor do que praticar esses fundamentos durante os treinamentos, né? Sobretudo no início. Certo? Alguém ficou com dúvida em relação à atividade da aula passada? Se tiver, pode perguntar aí. Hoje nós vamos falar um pouco sobre... foi bem tranquilo, né, Gabriel? Eu acredito que, assim, pelo que estava escrito lá, eu acho que lá deu para vocês entender aí de forma clara e bem objetiva. Hoje nós iremos falar um pouco sobre as regras do futebol de campo. E vocês vão entender por que o futebol tem tanta discussão, por que o futebol tem tanto problema em relação à arbitragem. Porque muitas das regras do futebol, elas são interpretativas. E um árbitro interpreta de uma forma e talvez em outro jogo, outro árbitro vai interpretar de outra forma. Mas como assim? Não está na regra? Está na regra, mas nem sempre a regra ela é clara. Né? Como diz lá o Arnaldo César Coelho, que é o comentarista de arbitragem da Rede Globo. Quando ele fala assim, Galvão, a regra é clara, está lá, está escrito. Mas nem sempre o que está escrito, ele é interpretado da mesma forma por todos os árbitros. É um pouco diferente do basquete, por exemplo, porque no basquete a regra está lá. Então, tem menos discussões a respeito da regra do basquete em relação às regras do futebol. Né? Então, o futebol dá muita discussão por conta disso. Sara, péssimo no futebol é relativo, né? Talvez você pode ter um pouco de dificuldade aí, mas se fosse na prática, dava para praticar um pouco. Mas como é na teoria, a nossa aula aqui, pelo menos um pouco sobre regras você vai entender, e um pouco sobre esporte você vai conseguir entender. Caso você algum dia chegue a assistir algum jogo, você vai entender o que está se passando lá. Tá?
Beleza? Pelo menos isso. Até a gente voltar aí no presencial, a gente poder fazer as nossas aulas lá. Aí a gente vai aprender na prática também. Beleza? Bom, vou compartilhar aqui a minha tela para vocês. Aí, ó, assisti o jogo do Brasil ontem. Ó. Você assistindo um jogo, vocês têm um pouquinho assim, principalmente depois da nossa aula aqui de regras, vocês vão entender muita coisa que às vezes vocês não entendem na hora que está assistindo. Né? Então, só assistindo o jogo mesmo que muitas das vezes vocês conseguem entender. Beleza? Vou apresentar aqui a minha tela. Vou aceitar aqui o José. Bom, regras básicas do futebol de campo. Vamos ver o que está pedindo aí nessas talas de regras. Para que servem as regras do futebol de campo? As regras do futebol servem para democratizar a prática do esporte. O que é democratizar? Todo participante tem acesso a esse tipo de jogo em igualdade de condições. Seja ele habilidoso, seja ele não muito habilidoso, seja ele com dificuldade, seja ele sem dificuldade. Então, na regra está definido o que pode e o que não pode. Então, independente se você, a grosso modo, se você é bom ou se você é ruim no futebol, não existe esse termo ruim, né? Pode ter até o termo limitado, né? Para ficar mais simples. A regra serve para deixar você em igualdade de condições com um jogador que às vezes não tem a mesma dificuldade que você, né? Então a regra serve para isso. E geralmente não, né? Sempre essa regra ela é regida, ela é controlada, todas as regras, pelos árbitros. E no futebol nós temos 4 figuras, agora 5, né, com o VAR, com a figura do VAR, que controla as regras do jogo. Então nós temos o árbitro principal, nós temos 2 assistentes de árbitro, né, que é chamado de bandeirinhas. Nós temos o quarto árbitro, que aqui na imagem é esse de preto aqui, ó, que está segurando uma plaquinha. Geralmente ele controla as substituições e quando um jogador sai de campo porque está machucado e depois quer voltar, é ele que controla esse jogador não entrar de qualquer jeito, né? E em algumas outras regras também, que é a função do árbitro de fora, o quarto árbitro. E também existe o VAR, que agora é o árbitro de vídeo, que de um tempo para cá, a gente vai falar um pouco sobre ele, ele ajuda o árbitro que está lá no campo. Então, se o árbitro, às vezes, deixar de ver ou fazer uma marcação equivocada de um lance, o VAR entra em ação para orientar esse árbitro a tomar uma outra decisão, certo? A gente vai entender um pouquinho sobre o VAR. Combinado? Bom, no total, são 17 regras que regem o futebol de campo. A primeira delas fala sobre o campo, depois sobre a bola, número de jogadores, equipamentos, o árbitro, os assistentes do árbitro, a duração de uma partida, início e reinício de jogo, bola dentro e bola fora, método de pontuação, impedimento, faltas e má conduta, tiro livre, pênalti, arremesso lateral, tiro de meta e escanteio. Vocês vão ver aqui no decorrer dos slides que eu vou colocar aqui vários temas, várias regras dentro de um slide só e vou explicar todos eles de uma forma única. Até porque para a gente não ficar com a nossa apresentação muito extensa. Tá? Muitas dessas regras aqui a gente fala superficialmente porque é uma coisa que tão simples que a gente nem tinha necessidade de colocar aqui, mas como são 17 no total, é necessário a gente falar um pouquinho de cada um. Certo? Então vamos lá. As 3 primeiras.
Ó, tá falando sobre o campo, a bola e os jogadores. Então vamos lá, ó. O campo, ele tem um comprimento mínimo de 90 a 120 metros. Então não existe campo de futebol. Futebol é oficial, tá, gente? Não é variações do futebol. É com menos de 90 metros. Se tiver menos que isso, aí já não é o futebol de campo normal. Aí já entra o futebol society, futebol de 7 e assim por diante. Tá? Conforme diminui o campo, vocês vão perceber que a quantidade de jogadores também diminui. Beleza? E no máximo 120 metros de comprimento. Então não existe um campo maior do que 120 metros. Certo? E a largura, ela pode variar aí de 45 a 90 metros, dependendo da situação. Só que hoje em dia, principalmente nos jogos que a gente vê na televisão, os campeonatos são padrões, né? Então existe um padrão para campo. Você não pode simplesmente pegar o seu time e jogar num campo pequeno demais ou grande demais. Existe um padrão, principalmente em competições internacionais. Copa do Mundo, Copa América, eliminatórias da Copa, igual a Sara colocou aí que assistiu o jogo da seleção ontem. A FIFA é a organização que rege as competições de futebol no mundo. Né? Então, ela organiza e ela fiscaliza essa questão. E, segundo ela, nenhum campo de futebol deve ter menos do que 100 metros e mais do que 110. Quando é em Copa do Mundo, os estádios, os campos de futebol dos estádios de Copa, eles são padronizados em 105. Tá? Então, eles ficam padronizados nesse comprimento, 105. E de largura, ele pode variar aí de 64 a 75 metros de largura, dependendo do tamanho do estádio e do espaço disponível. Tá? Então, a FIFA é a que exige e controla essa questão aí da dimensão dos campos no qual os jogadores jogam. A bola, ela pode variar aí de 68 a 70 centímetros de circunferência, e o seu peso pode variar aí entre 410 e 450 gramas. Por que existe essa variação? Existem campeonatos, às vezes existem jogos em que pode ocorrer muita chuva e apesar da tecnologia que as bolas têm hoje, de ser impermeável, de não ter essa absorção de água, ainda assim ela pode aumentar ou diminuir um pouco o seu peso em relação a isso. Então, por isso que existe essa variação aí de 410 a 450 gramas. Sara, pode falar. Então, professor, você falou da bola, meu pai falou ontem uma coisa, na hora que o Rafinha foi jogar pro gol, só que foi para as arquibancadas. Aí eu perguntei assim, será que as pessoas que ficam na arquibancada ficam com essa bola ou não? Aí ele falou assim, normalmente elas pegam e vendem. Essa bola é mais ou menos uns 5 mil reais. Eu, o quê? Uma bola, 5 mil reais? Aí ele falou que é mais ou menos nessa faixa de preço. É assim mesmo ou é às vezes até mais cara? Não chega a tanto. Tá? O que acontece? Cada jogo existe lá os gandulas, que são aqueles funcionários dos clubes que ficam fora do campo para buscar as bolas. E cada um fica de posse de uma, pode ser 7, 8, às vezes até 10 gandulas, 10 bolas fora do campo. Toda vez que essa bola vai para a arquibancada, é questão de educação a torcida devolver essa bola para o campo. Mas nem sempre isso acontece. Né? Tem muitas pessoas que querem levar de lembrança, quer vender, igual seu pai pode ter falado, mas questão de educação devolver essa bola para o jogo, para o gandula que está lá próximo. Não é esse valor, tá? É bem menos, não é um valor barato, tá? Mas não chega a ser 5 mil reais, não. Tem bolas aí de futebol, que você vai pegar essa bola que está aqui na imagem, é a bola que foi utilizada na última Copa do Mundo, lá na Rússia, em 2018. Então, essa bola aí, você acha aí no valor de 1.000, às vezes 1.500, né? Por quê? O objetivo não é você comercializar ela. O objetivo é você, na Copa do Mundo, quem fabrica as bolas é a Adidas.
né? Então, o objetivo é fabricar uma bola especial para esse tipo de evento. Tanto é que, às vezes, quem recebe essa bola lá na arquibancada, na torcida, essa pessoa guarda de lembrança, né? Se for vender, ótimo. Existem situações aí, pode acontecer, igual você falou aí, de 5, 6 mil reais, talvez, se for uma bola que foi utilizada numa final de Copa do Mundo. Aí ele pode vender com um valor muito mais alto do que, às vezes, essa bola pode ter válido, né? Ter sido cobrado, né? Então, depende muito da situação. Geralmente, uma bola de futebol aí oficial vai custar aí em torno de, às vezes, 400, 500 reais, né? Mas é nessa faixa. Mas aí depende da situação do jogo. Uma bola de final de Copa do Mundo, ela vale muito. Tanto é que na bola tem lá marcado a bandeirinha das seleções que foi para o final, a data e que tipo de competição que é. Então, tem como você comprovar que essa bola foi utilizada numa final de Copa, por exemplo. Aí sim, aí nesse caso as pessoas vão cobrar mais caro, vai fazer leilão. Isso acontece também muito com o uniforme dos jogadores. Certo? Beleza? Certo, entendi. Obrigada, prof. Ó, quantidade de jogadores. São 11 jogadores de cada lado, de cada time, e no máximo 11 reservas. Existem campeonatos que os times colocam menos, então fica muito a critério do time utilizar a quantidade de jogadores que eles querem lá no banco de reservas. Tá? Mas o máximo que ele pode colocar lá são 12. Na hora de fazer a substituição, ele pode, agora com a pandemia, né, eles mudaram a regra e colocaram até 5 substituições, certo? Então, você pode parar o jogo para fazer uma substituição até 5 vezes. Normalmente eram 3, então eu podia parar o jogo para poder trocar os meus jogadores por 3 vezes. Agora, na pandemia, aumentou essa quantidade para 5, por conta dos jogadores ter ficado muito tempo parado, aí depois ter que mudar mais vezes aí para poder dar uma descansada aí nos seus jogadores. No futebol, o jogador que sai do jogo não volta mais, é diferente do basquete, tá? Então, quem sai do jogo de futebol não volta mais. Equipamento dos jogadores. Camisa de manga curta ou longa, numerada nas costas, é obrigatório ter o número nas costas. Existem competições que pedem número nas costas, na frente e no calção. Mas, geralmente, o obrigatório mesmo, normalmente, utiliza-se nas costas e no calção só. Certo? Mas tem competições que exigem colocar na frente da camisa também. Calções, meiões, caneleira atrás dos meiões. Caneleira, dependendo do campeonato, talvez não seja obrigatório, talvez seja só um item opcional para cada atleta, mas nas competições oficiais é obrigado a utilizar. E chuteira, que também é impossível você jogar futebol oficialmente sem chuteira, né? Então, são esses equipamentos aí que os jogadores utilizam quando eles estão jogando. Faixinha na cabeça, faixa aqui no punho. Tem jogador que utiliza um short térmico por baixo do calção. Isso é obrigatório? Não, isso é acessório. Tá? Então, o atleta utiliza se ele quiser e se ele achar que vai ficar legal por conta disso aí. Tem jogadores que não jogam sem, tem outros que já preferem ficar sem usar, né? Usa basicamente só o que está pedindo mesmo. Beleza? Árbitros, assistentes e o VAR. Vamos lá, ó. Cada partida tem um árbitro que controla as regras e tem autoridade total no jogo. Ele é auxiliado pelos assistentes chamados de bandeirinha. Por que bandeirinha? Porque eles ficam segurando uma bandeirinha mesmo. Nos últimos anos foi instituída a figura do VAR, que é chamado de árbitro de vídeo, que tem a função de alertar o árbitro de campo caso ele não veja algum lance polêmico. Até o VAR tem discussão em relação à arbitragem. Um auxílio para os árbitros que foi criado há pouco tempo atrás, ao invés de ajudar os árbitros dentro do campo,
principalmente aqui no Brasil, ele tem atrapalhado as decisões que o árbitro toma. Então, muitas das vezes, o árbitro, às vezes, valida lá um lance, coloca o lance como válido e o lance está errado, né? O VAR deu problema, não, a imagem do VAR não conseguiu deixar claro a decisão que deveria ser tomada. Então, tudo isso acontece, mas não deveria acontecer. Então, acabou que trouxe aí muitos problemas em relação à arbitragem. Certo? Ó, tem um videozinho rapidinho aí para vocês entenderem como que funciona o árbitro de vídeo, o VAR. Se vocês não estiverem ouvindo, vocês me falam aí, tá? Deixa eu aceitar aqui o Gabriel. Jovem Pan Esportes. VAR, árbitro de vídeo. Para você entender, vou tentar explicar. Foi aprovado em 2016. É um árbitro assistente de futebol que analisa as decisões tomadas pelo árbitro principal, aquele que corre com apito, com a utilização de imagens de vídeo e de aparelhos de comunicação. E há um monitor de campo, permitindo que os árbitros principais revisem as jogadas. Vários países do mundo já utilizam esse recurso em seus campeonatos. Austrália, Estados Unidos, Alemanha, Portugal e vários outros. O árbitro de vídeo foi estrela na Copa do Mundo da Rússia. Pode ser utilizado em 4 situações. Nos gols, para verificar se houve algum tipo de infração durante o lance. Na marcação de uma penalidade, por exemplo, para excluir alguma dúvida. Expulsões, para confirmar o correto uso do cartão vermelho ou evitar mostrar cartão para o jogador errado. Ainda tem quem não gosta, mas o recurso veio para ficar. Não vai resolver todos os problemas ou erros durante uma partida de futebol, mas sem dúvida, muitos erros e injustiças serão corrigidos. Entendeu? Certo? Dúvidas em relação à arbitragem, pessoal? Exemplo. Pode falar. Um lance, é isso que eu tenho dúvida. Um lance, exemplo. O árbitro fala uma coisa, o VAR fala outra. Aí qual que valida? O do VAR ou do árbitro? Então, aí vai acontecer a seguinte situação. Vamos supor que o árbitro de campo, né, aquele que está lá com o apito, apitou um pênalti. Né? Ele viu que o jogador lá fez uma falta, o zagueiro fez uma falta no atacante dentro da área, foi pênalti. Ele marca o pênalti. O VAR, como o pênalti é um lance que é uma das funções do VAR estar analisando, se ele analisar que não foi pênalti, ele vai avisar o árbitro de campo. Ó, pelas nossas imagens aqui, não foi pênalti. Aí o árbitro de campo, ele vai ser convidado a entrar, a ir no monitor que tem na beira do campo. Deixa eu voltar aqui. Opa. Ele vai ser convidado a ir no monitor, esse monitor que tem aqui na beira do campo, para o árbitro de vídeo mostrar as imagens que eles têm lá. Certo? Aí o árbitro que está no campo, ele vai tomar a decisão. Opa, peraí, realmente não foi pênalti. Então eu vou voltar atrás na minha decisão e não vou marcar o pênalti. Se ele assistir o vídeo, todas as câmeras, todos os vídeos que o árbitro de vídeo mostrou para ele, e ainda assim ele falar que foi pênalti, a decisão é dele. Tá? Então a decisão final sempre é do árbitro que está no campo. Mesmo que às vezes o árbitro de vídeo mostre para ele, ó, aqui está mostrando que não foi pênalti. A gente entrou em consenso aqui, existe uma equipe lá na cabine do VAR, a gente entrou em consenso aqui que não foi pênalti. Aí o árbitro, não, mas ele encostou lá no jogador, deu um empurrão, a falta não foi embaixo, foi em cima, não foi nas pernas, foi nas costas. Né? Então a decisão final é dele. Se ele, mesmo assistindo os vídeos, vendo as imagens, ele constatar que foi pênalti, ele vai marcar o pênalti. Certo? Então o árbitro de vídeo está para auxiliar o árbitro de campo. A decisão final é do árbitro de campo. Certo? Ah, entendi. Então quem manda mesmo é o árbitro. Isso, o VAR exatamente. só vai ajudar.
Ele só vai ajudar caso o árbitro de campo não veja alguma situação que aconteceu dentro do campo e ele não viu, ou viu e marcou errado, entendeu? Vai ser um auxiliar para ele. Ah, entendi. Obrigada. Beleza? Geralmente não acontece isso não. Geralmente quando o VAR fala que, ó, não foi pênalti, aí o árbitro olhando o lance, olhando as imagens de vários ângulos, porque o árbitro de campo ele tem uma visão. O árbitro que está lá no VAR, ele tem várias câmeras espalhadas pelo estádio que vai mostrar diferentes ângulos para ele. Então, às vezes, ele não vê uma coisa que o árbitro de vídeo vê. Certo? Então, ele serve como auxiliar mesmo. Deixa eu passar essa daqui. Já foi. Ó, 3 regrinhas, 4 regrinhas aí dentro de um slide só. Duração de jogo, início e reinício, bola dentro e fora, e o método de pontuação. A duração de um jogo, ela dura 90 minutos, divididos em 2 tempos de 45 minutos, mais os acréscimos. O que é acréscimo? O jogo de futebol, gente, não para o tempo. Então, se um jogador machucou, ele está sendo atendido lá no gramado, aí chamou a maca para tirar ele para continuar o atendimento fora do campo. O relógio, ele continua. O cronômetro continua rodando. Tá? Então, esses acréscimos servem para o árbitro acrescentar depois desses 45 minutos, caso aconteça. Aconteceu uma briga entre os jogadores lá. O relógio está rodando. O relógio continua. No final lá, deu os 45 minutos, o árbitro tem que apontar lá para o quarto árbitro lá de fora quantos minutos de acréscimo ele quer. Eu quero 5 minutos. Aí o quarto árbitro vai levantar a plaquinha lá com o número 5. Para todo mundo saber que vai ter 5 minutos de acréscimo. Tá? Em partidas eliminatórias, acontece a prorrogação de 30 minutos, divididos em 2 tempos de 15. O que é partida eliminatória? Partida eliminatória é aquela partida que não pode ter empate, tem que ter um vencedor. Por quê? O vencedor ele classifica para a próxima fase. Então, o vencedor ele continua e o perdedor ele é eliminado. Então, é uma partida eliminatória. Como ela não pode ter empate, sempre quando o jogo termina empatado depois desses 2 tempos de 45 minutos, tem que ter uma prorrogação de 30 minutos dividida em 2 tempos de 15, e se continuar o empate, vai para pênalti. Tá? Então, é assim que funciona a questão da duração da partida. Pênalti, geralmente, são 5 cobranças para cada time, e se persistir o empate nas cobranças depois dos 5, as cobranças de pênalti são alternadas. Vai um de uma equipe e vai o de outra. Então, se a primeira equipe que bateu errar e o que da outra equipe, o próximo, bater e acertar, encerra a partida. Tá? Então, são 5 cobranças. Depois das 5, persistindo o empate, vai com cobranças alternadas, um jogador de cada time. Beleza? Início e reinício de jogo. Acontece sempre no círculo central, aqui no meio-campo. Quando a partida começa, ou seja, quando o jogo está iniciando, na volta do intervalo, então terminou os 45 minutos lá do primeiro tempo, vai começar o segundo tempo, reinício de jogo, início de jogo também. Ou quando uma equipe marca um gol. Então a bola vai voltar aqui para o círculo central, quando o jogo começa, quando começa o segundo tempo, quando começa o primeiro tempo da prorrogação, o segundo tempo da prorrogação, e quando acontece um gol. Certo? Bola dentro e bola fora. A bola estará fora de jogo sempre que ultrapassar totalmente as linhas extremas do campo. Não pode ser as linhas laterais ou as linhas de fundo. Certo? E o método de pontuação vence, lógico, a equipe que fizer mais gols. Então, a pontuação é essa. Cada gol vale 1 ponto. A equipe que fizer mais gols vence a partida. Dúvidas até aqui? Deixa eu ver que alguém colocou aqui no chat. Só o goleiro que se machucar para o relógio. Não para, Gabriel. O relógio no futebol, o cronômetro não para em momento algum. O goleiro machucou. Não pode tirar o goleiro para ser atendido fora do campo. Vai rodando, vai rodando. Se for o caso, o juiz aí, o árbitro vai dar 10, 12, 15 minutos de acréscimo, dependendo da situação. Acontece que, como o goleiro ele não sai para ser atendido fora do campo,
Se o médico que está lá atendendo ele perceber que o problema dele é grave, então ele vai virar para o banco e fazer assim, ó, pode substituir esse goleiro aqui, porque a gente não vai conseguir resolver o problema dele aqui para ele poder voltar a jogar, certo? Então, nem com o goleiro o relógio não para. Os árbitros profissionais, assim, os que apitam os jogos profissionais, geralmente eles têm 2 relógios. Um com o cronômetro correndo e outro para ele sempre ativar ele quando o jogo para. Ah, beleza, o jogador machucou ali, então eu vou parar o meu cronômetro e vou deixar o outro correndo. Então, por isso que muitas das vezes ele tem 2 relógios para isso, para ele saber quanto que ele precisa dar de acréscimo lá depois dos 45 minutos. Certo? Seguindo. Impedimento. Ixi, agora complicou, hein? O impedimento acontece quando a bola é lançada para um jogador do seu campo de ataque e deve haver 2 jogadores adversários entre esse jogador que receberá a bola e a linha de fundo. Caso isso não aconteça, o jogador que recebe a bola tem que estar atrás da linha da mesma. Impedimento é um dos problemas que mais acontece durante um jogo de futebol. Ah, estava impedido. Ah, não estava. Estava sim. Ah, chama o VAR. Chama o VAR não. O VAR está lá olhando. O VAR pode interferir caso esse lance de impedimento aconteça um gol. Ele pode interferir e falar assim, ó, estava impedido, não pode validar o gol. Mas o que é esse tal de impedimento? Vou colocar um videozinho aqui para vocês entenderem melhor, tá? Que às vezes a gente falando, vocês não vão conseguir entender direito. O impedimento é provavelmente a regra mais complicada do futebol. Mas agora você vai aprender de uma vez por todas. Segundo a FIFA, para que um jogador esteja impedido, 3 coisas precisam acontecer ao mesmo tempo. A primeira é estar no campo do adversário enquanto sua equipe tem a posse de bola. Em nosso exemplo, a linha e a superfície em vermelho marcam a zona do impedimento. A segunda, estar à frente da linha da bola. E a terceira, estar à frente do penúltimo jogador do time adversário. Não se esqueça de que o último jogador tende a ser o goleiro, mas pode não ser ele. Neste caso, o jogador não está impedido porque está na mesma linha do penúltimo jogador do time rival. Mas se o adversário avançar, ele passa a estar impedido. E agora, já não está mais impedido, porque está atrás ou na linha da bola. Mas, espera aí, é sempre uma infração estar impedido? Não. Só se torna uma infração se o jogador que está em posição de impedimento intervém na jogada. Ou seja, se estiver impedido no momento em que o outro jogador do mesmo time toca na bola para passá-la e ele a recebe ou mesmo faz o esforço de ir atrás dela. Mas não só isso. Também quando obstrui o campo visual do adversário ou influencia de qualquer forma na jogada. Também é uma infração se o jogador recebe a bola depois de um chutão dado por um jogador do seu time e estava impedido quando o chute é dado. Parece complicado, mas não é. Vamos ver de novo. Quando a bola é chutada, este jogador está em posição de impedimento. Se o goleiro larga um rebote e este jogador alcançar a bola, a jogada é inválida. Mas há exceções. Nunca há impedimento se a bola vem de um tiro de meta, da lateral ou de escanteio. E o que acontece se houver impedimento? O árbitro concede uma falta ao time adversário, que chutará a bola do local da infração. Se este vídeo te ajudou a entender melhor como funciona a regra do impedimento, compartilhe para que outras pessoas aprendam também. E aí, entenderam? Essa parte de impedimento aí dá muita discussão, hein? Mais ou menos, é meio complicado. É complicado. Basicamente é assim. Tá jogando eu e você contra a Sofia, por exemplo. Estou vendo aqui na minha tela. Sofia, Marcela, Maria Luísa, Luna, Laisa, Safira. Estou vendo um monte de gente aqui.
Eu e você contra a Sofia e o Yuri. Apareceu o Yuri aqui para mim agora. O Yuri é o goleiro. Você tá lá com a bola no pé e você toca essa bola para mim. Eu estou atrás da linha da bola. Aliás, eu estou na frente da linha da bola. Então, tem que ter 2 pessoas depois de mim na minha frente, do outro time, para mim não estar impedido. Se tiver só o goleiro, eu estou impedido. Mas isso só acontece se eu participar do lance. Se você tocar para mim ou se eu demonstrar a intenção de ir na bola que você tocou. Certo? Outra coisa, isso também só acontece se tiver 2 jogadores, um jogador do outro time na minha frente. Um jogador sempre vai ter. Qual que é esse jogador? É o goleiro. Então, o goleiro ele vai ficar sempre lá no gol. Tá? Então, precisa ter o goleiro e mais um jogador adversário na minha frente, mais próximo do gol onde eu preciso fazer, para não ser impedimento. Mas existem algumas situações. Por exemplo, numa cobrança de lateral, você está cobrando o lateral, está lá fora do campo, com a bola na mão, jogou a bola para mim, não existe impedimento em momento algum nessa hora. Outra situação que não existe impedimento. Se eu sair lá do meu campo, estou lá atrás da linha do meio do campo, eu saí do meu campo, você chutou a bola lá na frente, eu saí do meu campo e chutei, e peguei essa bola e fiz o gol, não tem nenhum jogador do time adversário lá do outro campo. Foi todo mundo para o ataque tentando fazer um gol de escanteio lá. A gente vai entender o que é escanteio. Eu saí do meu campo, eu saí antes do meio campo e peguei essa bola. Não existe impedimento nesse caso também. Então, é uma regra que dá muita discussão, porque às vezes pode ser difícil de entender, mas não é. Tá? É só a gente ver o ato em que a bola foi chutada para determinado jogador. Então, vale no ato do chute. Então, por exemplo, no ato do seu chute, para mim, tem que ter essas regrinhas que eu te falei aí. Tá? Depois do ato, você já chutou a bola, aí eu posso estar na frente o tanto que eu quiser. Tá? Mas no ato do seu chute, na hora que você tocou na bola para chutar para mim, é que os árbitros, o bandeirinha no caso, impedimento, quem marca mais é o bandeirinha, é que vai observar se eu estou impedido de jogar ou não. Beleza? Dá muita discussão, mas se a gente vê alguns vídeos relacionados ao impedimento, a gente consegue entender fácil. Por que dá muita discussão? Porque muitos times fazem a linha de impedimento. Então, toda vez que vai acontecer uma falta, a bola está parada lá perto do meio do campo, o jogador vai cobrar uma falta, os jogadores de defesa, eles se posicionam em linha e no ato do chute eles saem. Quando eles saem, os atacantes estão aqui, ó. Então, é uma linha treinada, chamada até de linha burra, porque se um dos jogadores de defesa fizer errado ou demorar a sair, ele vai dar condição para o outro jogador poder jogar. E por que também que dá discussão também? Porque muitas das vezes os jogadores estão aqui, deixa eu ver aqui mais fácil, aqui, ó. E eu tô aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu tô só um pouquinho à frente. E muitas das vezes o bandeirinha no reflexo da visão dele, ele não consegue ver que está um pouquinho à frente. Está centímetros à frente, está 30, 40, 50 centímetros à frente. Aí nessa hora vai entrar o VAR tem um sistema lá que vai passar uma linha, lá no sistema, na telinha deles lá, eles vão ver se está impedido ou não. Tá? Então dá muita discussão mesmo a questão do VAR. A questão do VAR, a questão do impedimento. Certo? Mais 3 regrinhas aqui, ó. Faltas, tiro livre e pênalti. As faltas, elas acontecem quando ocorre uma colisão, ofensa, segurar, tocar a bola com as mãos, ter a intenção de atingir o adversário e um pé alto. Você levantar demais o seu pé próximo a um adversário. Isso é falta. Quando acontece uma falta, pode acontecer um tiro livre ou um pênalti. E esse tiro livre, ele pode ser direto ou indireto. O que é tiro livre direto? É quando você pode chutar essa bola em direção ao gol sem ter que tocar ela para ninguém. Tá? Geralmente ela acontece fora da área e ele pode ser direto ou direto. Indireto é quando você obrigatoriamente tem que dar um toque para um jogador seu do outro time, do seu time, aliás.
Quando que isso acontece? Quando existe um toque de mão, por exemplo, de um jogador adversário, o árbitro ele vai falar assim, ó, 2 lances, vai levantar a mão. Se ele tiver com a mão levantada, 2 lances no ato da falta. Se ele não tiver com a mão levantada, você pode cobrar a falta direto. Tá? Então, essa é a diferença do direto para o indireto. O pênalti, ele acontece quando o jogador sofre uma falta dentro da grande área ou da pequena área. Dentro da área aqui, ó. Vou colocar aqui. Dentro da área aqui, ó. Então, toda vez que acontece uma falta aqui dentro, é pênalti. E o pênalti é cobrado da marcação de 9 metros e de 11 metros, aliás, de uma marquinha. Aqui nesse meu campo aqui tá diferente, viu, gente? Essa bolinha branca aqui é aqui, ó, fora da pequena área. Tá? Tem um erro aí nessa imagem. Beleza? Prof, eu não entendi bem esse negócio de grande área, baixa área. Não entendi direito, não. Você tá vendo aqui que no meu campo, ô, Ana Luísa, não apareceu o pedido dele aqui, não. Todos que aparecem aqui para mim, eu aceito. Ô, Sara, você tá vendo aqui o meu campo? Tô vendo o campo. Você tá vendo que no campo tem 2 retângulos? Aliás, tem 4, né? Tem 4, 2 de cada lado. Tá vendo aí? Sim. O retângulo maior é a grande área, certo? E o retângulo menor é a pequena área. Beleza? Ah, entendi. Para mim, grande área era o campo todo, a não ser esse área do gol. Não. Aí aqui, ó, a grande área é essa área maior, esse retângulo maior. E a pequena área é esse retângulo menor aqui. Geralmente fica o goleiro e essa pequena área serve basicamente para o goleiro cobrar o tiro de meta. A gente vai entender o que é tiro de meta daqui a pouco. Entendeu? Entendi, sim. Obrigada, prof. Nada. Arremesso lateral, tiro de meta e escanteio. Ó, com esses 3 aqui a gente encerra a nossa questão de regras, tá? O arremesso lateral, sempre que a bola sair pelas laterais, então por isso que já tem até o nome aqui, arremesso lateral, será cobrado um arremesso pela equipe adversária do jogador que tocou a bola pela última vez. Utiliza-se as mãos para repor a bola em jogo. O que é isso? Eu chutei a bola, fui tentar tocar a bola para um colega meu de equipe, a bola pegou no jogador do outro time e saiu. A bola é minha. Eu chutei a bola saiu, não pegou em ninguém. A bola é do adversário. E para repor essa bola, tá. Tá, joia. Para repor essa bola tem que ser feito com as mãos, tá? Vocês vão ver no futsal, quando a gente estiver aprendendo futsal, que no futsal o lateral é com os pés. No futebol de campo é com as mãos. Beleza? Tiro de meta. O tiro de meta é como se fosse um arremesso lateral, só que é quando a bola sai pela linha de fundo. O que é a linha de fundo? É essa linha aqui que fica embaixo do gol. É as 2 linhas aqui das extremidades aqui, do finalzinho do campo. Certo? Toda vez que a bola sai pela linha de fundo, depois de um toque da equipe que está atacando, é considerado tiro de meta. Tá? O que é meta? É o tiro do jogador que protege essa meta, que é o gol. Tá? Então, geralmente, o tiro de meta é cobrado pelo goleiro ou por um jogador de defesa. Certo? E o escanteio é justamente o contrário do tiro de meta. Se o tiro de meta ele acontece toda vez que um jogador de ataque chuta a bola para a linha de fundo, o escanteio é quando um jogador de defesa toca na bola pela última vez pela linha de fundo. Tá? Então, nesse caso, é um escanteio. Jéssica, você levantou a mão, pode perguntar. Levantei sem querer, professor. Então, beleza, tranquilo. Ficou clara essa parte aí do escanteio, tiro de meta? Tranquilo, prof. Tranquilo? Gente, se tiver dúvida aí, pergunta, hein? Então, com isso, a gente encerra aí o nosso
conteúdo. Vou passar um resumão aqui rapidinho, de mais ou menos uns 2 minutinhos, 3, eu acho, sobre as regras. Algumas coisas que eu falei não tem nesse vídeo e algumas coisas estão reforçando o que eu disse. Tá bom? Só para vocês entenderem um pouquinho aí como que funciona. E logo depois eu vou dar a atividade para vocês fazerem. Vamos lá. Neste vídeo, você vai aprender as regras básicas do futebol. O futebol é jogado em campo retangular, com medidas entre 90 e 120 metros de comprimento e entre 45 e 90 metros de largura. Existem 2 gols, um em cada extremo do campo. O campo é marcado com linhas brancas. Uma partida é jogada entre 2 equipes adversárias de 11 jogadores cada uma, durante 2 tempos que duram 45 minutos cada. O objetivo dos 2 times é colocar a bola dentro da rede da equipe adversária. Se um time consegue fazer isso, essa equipe marcou um gol. O goleiro de cada time fica em frente ao seu gol para protegê-lo. Se um jogador toca a bola para trás da sua própria linha de fundo, um escanteio é marcado para a equipe adversária. Se a bola cruza as linhas laterais do campo, um lateral é marcado para a equipe adversária. Se, ao final do jogo, os 2 times têm o mesmo placar, pode haver um tempo extra, chamado de prorrogação, mas isso depende de cada competição. A prorrogação tem 2 tempos de 15 minutos cada. Se os times ainda têm o mesmo placar durante a prorrogação, haverá uma disputa de pênaltis. Cada treinador escolhe 5 jogadores de seu time. Eles se alternam para a execução dos pênaltis, chutando ao gol defendido pelo goleiro do time adversário. A equipe que marcar mais gols ganha o jogo. Na área do pênalti, apenas os goleiros podem tocar a bola. A área do pênalti é um retângulo grande de 16,5 metros em frente ao gol. Os outros jogadores não podem tocar a bola com as mãos, nem com os braços. Cada jogo tem um árbitro responsável para que as regras do jogo sejam respeitadas. Dependendo da gravidade de uma falta, o árbitro pode aplicar um cartão amarelo, uma advertência, ou um cartão vermelho que expulsa o jogador da partida. 2 cartões amarelos mostrados ao mesmo jogador equivalem a um cartão vermelho. O árbitro pode também marcar uma falta sem o uso do cartão. Se um jogador comete uma falta em um jogador adversário dentro da sua própria área, o árbitro marca um pênalti. Caso contrário, ele marcará um tiro livre a ser cobrado no lugar onde ocorreu a falta. Você já sabe as regras básicas do futebol. E agora é com você. Entenderam aí? Pode falar, Sara. Agora que eu lembrei. Eu nunca sei o significado direito dos cartões. O que significa o vermelho? Pra mim era expulso, mas não, aí eu tava vendo ontem, não era. Vermelho é expulsão. Se o jogador receber um cartão vermelho, ele tem que sair do jogo automaticamente. E o amarelo? Oi? E o amarelo? O amarelo é uma advertência. Então, o amarelo, ele fez uma falta grave. O árbitro entendeu que foi uma falta grave. Ele vai dar um amarelo. Ou então, ele se desentendeu com outro jogador. Ele vai receber um amarelo. Se ele receber 2 amarelos, aí é expulsão. Mas ele pode receber um cartão vermelho direto. Tá? Ah, entendi. Obrigada. Então, funciona assim. Certo? Ó... Existem algumas curiosidades aí do futebol. Por exemplo, falando de regras, né? Eu falei para vocês que a marca do pênalti, vocês estão vendo aqui nesse campinho, ó, que ele é dentro da grande área, né? No meio, exatamente no meio, basicamente no meio da pequena área com a grande área, tá? Muita gente pergunta assim, para que existe esse semicírculo aqui? Ó? Vou colocar aqui na tela maior. Para que existe esse semicírculo aqui na grande área? É enfeite? Não. Por quê? Toda vez que acontece uma falta, que acontece um tiro livre, que acontece um pênalti, os jogadores da equipe adversária têm que estar a uma distância de 9 metros e 15 centímetros de distância da bola. Então, quando é uma falta, eles têm que fazer uma barreira nessa distância. Aí o árbitro ele vai contar lá em forma de passos, basicamente lá a quantidade de passos
do tamanho da perna dele, pode variar aí de árbitro para árbitro, mas o tamanho sempre vai ser 9 metros e 15 centímetros de distância. A barreira só pode ser montada dessa distância da bola. No pênalti, se não tivesse esse semicírculo, não teria como ter os 9 metros e 15 aqui, ó. E o árbitro tinha que fazer a contagem aqui dos pés aqui, toda vez que acontecesse um pênalti. Então, sempre quando acontece um pênalti, esse semicírculo, ele é usado para os jogadores manter a distância de 9 metros e 15 da bola que está aqui na marca do pênalti. Certo? Então, para isso que serve esse semicírculo aqui. Se acontecer uma falta aqui dentro do semicírculo, é falta ou é pênalti? É falta, porque não é dentro da área. O semicírculo não é considerado área. Ele serve só para esse caso. É a mesma coisa aqui no círculo central. Toda vez que a bola vai reiniciar o jogo, nenhum jogador da equipe adversária pode ficar dentro desse círculo, ele tem que ficar de fora. E ele ficando de fora, ele vai ter no mínimo 9 metros e 15 de distância da bola. Tá? Então, para isso que existem essas marcações aí no jogo de futebol. Certo? Essa marcaçãozinha aqui, ó, que são 4 nas extremidades, ó. São 1/4 de círculo. Aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Nesse quarto de círculo é onde é cobrado o escanteio. Aí depende de que lado a bola saiu. A bola saiu aqui, vai ser cobrada aqui. Saiu desse lado, vai ser cobrado do outro lado. Saiu por cima do gol. Aí o árbitro vai identificar qual lado que é. Beleza? Então, para isso que servem essas marcações aí no campo de futebol, para vocês entenderem. Combinado? Dúvidas? Nenhuma? Alô, fala comigo, gente. Nenhuma? Por enquanto, não. Tranquilo. Beleza. Se não tem dúvida, a atividade já está liberada lá no Google Sala de Aula. Podem fazer as atividades. Vou ficar aqui até 2h40. Se alguém tiver dúvida, pode me chamar, tá? E lembrando, não deixem para fazer de última hora. Teve gente que estava na aula passada aqui comigo, na hora, na aula anterior, né? Na semana passada não teve, e não respondeu no prazo. Aí depois vai brigar com o professor. Professor, mas eu estava na sua aula, você não me deu presença, mas você não respondeu no prazo. Essa é a chance que você tem. Você tem uma semana depois para você preencher o formulário lá com as perguntas. Preenchendo, a sua presença está garantida. Certo? Então, não esqueçam de fazer dentro do prazo. E aquela dica, ó, tem 40 minutos de aula, eu estarei aqui, de plantão. Usa esses 40 minutos para você já responder o formulário, tá? Que você já fica livre, você não precisa esperar, você não vai ter essa semana mais. Às vezes surge algum imprevisto, igual essa semana teve feriado, então muita gente às vezes viajou, aí acabou perdendo tempo. Então, se você responde na hora da aula, você já fica livre dessa atividade aí já. E terminando a atividade, não esqueçam de marcar como concluída lá no Google Sala de Aula. Combinado? Vou terminar aqui a gravação. Quem não tiver dúvidas e quiser responder o formulário, está liberado lá já. Ok? Abração para vocês, gente. Bom final de semana. Tchau, prof. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Até a próxima.